Vamos falar desse Sport 1, Inter 1. Porque eu vi alguns comentários pós-jogo de colegas que eu respeito, mas citando fiasco, constrangimento, que o Inter se perdeu, que foi um resultado inaceitável. E eu respeito a opinião de todo mundo e respeito estes colegas, mas aqui eu vou ter que discordar, simplesmente por causa do contexto desse jogo. Se esse jogo fosse com o time titular do Inter, com força máxima, somente no Brasileirão, e tivesse esse mesmo empate, eu ia concordar. Eu ia dizer que era fiasco, que era inaceitável, porque o esporte é muito inferior, tem a pior campanha do Campeonato Brasileiro, é o pior time desse campeonato. Nesse ritmo, muito provavelmente não vai fazer, sei lá, 20, 25 pontos nesse Campeonato Brasileiro. Eu concordaria com todo mundo. Mas o contexto não é esse. O Inter, primeiro, vem de uma maratona muito grande de jogos entre Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E tem um jogo importantíssimo nessa quarta-feira pela maior competição que está disputando no ano, uma Copa Libertadores da América. Até por isso, o técnico Roger Machado hoje optou por um time reserva, ou digamos lá, um time misto. E eu te pergunto, sabendo que tem um jogo decisivo na quarta-feira, sabendo que tem um jogo pela maior competição do continente, que se perder tá fora, tu acha mesmo que o Inter ia entrar com foco total nessa partida contra o Sport? Tu acha mesmo que até esses jogadores reservas, que geralmente têm estas oportunidades para demonstrar trabalho, para deixar uma pulga atrás da orelha no Roger, realmente eles vão estar colocando a perna e o pé, como a gente diz, com tanta vontade? Correndo risco de se lesionar, correndo risco de se machucar, correndo risco de causar um desgaste grande e talvez ficar fora da partida que realmente é a mais importante, ou uma das mais importantes do Inter nesse ano? Não vão. Então hoje, este empate contra o Sport, embora sim o adversário seja muito inferior ao Internacional, é um empate ok, é um empate aceitável. A gente não pode falar dessa partida olhando somente para a diferença de elenco entre os dois times, para a diferença de pontuação entre os dois times, mas neste caso em específico, para o contexto. E é óbvio que o Internacional que hoje entrou em campo não estava com foco neste adversário, não estava com foco nessa partida, e sim na partida decisiva pela maior competição do continente na próxima quarta-feira. Então, ao meu ver, não tem nada de fiasco, não tem nada de vergonha ou de inaceitável. O contexto não é tão simples assim. E esse empate entre Sport e Inter foi marcado por um forte desabafo e também por uma importante confirmação. Começando pelo desabafo, Thiago Maia foi aos microfones e falou que o Internacional novamente entrou desligado em campo e que isso tem acontecido com frequência, mas não deve mais acontecer, até pelo tamanho do Internacional. E este já é o terceiro jogador que em pouco tempo fala a mesma coisa. O Fernando, na partida contra o Nacional, disse que o Inter só vinha demonstrando poder de reação quando a água batia na bunda. O Vitão também há pouco tempo falou algo nesta mesma linha. E agora o Thiago Maia fala que o Inter tem entrado desligado em campo. Então essa é uma leitura que vem acontecendo não somente do torcedor, mas pelo visto dentro do próprio vestiário do Internacional. E é importante que tenha essa leitura, mas não adianta ter esta leitura e não fazer nada para mudar. Eu venho falando muito sobre isso aqui com vocês, quem me acompanha sabe que isso tem me preocupado. O Inter tem deixado para jogar futebol só depois que toma um gol, ou somente no segundo tempo. E isso não pode acontecer, porque se acontecer, se entrar em campo desse jeito contra o Bahia no meio da semana, vai ser eliminado da Libertadores dentro de casa. O Bahia é um time qualificado e acha mesmo que se o Inter entrar desligado, se o Inter entrar devagar, o Bahia não vai aproveitar isso? Vai aproveitar.
Então é importante este desabafo, este reconhecimento, mas mais importante é que as coisas mudem. Isso é algo que vem acontecendo com frequência neste Internacional, de querer jogar futebol somente depois de estar atrás no placar ou somente lá no segundo tempo. E após o jogo, na entrevista coletiva, o técnico Roger Machado confirmou que Rafael Borré deve estar à disposição contra o Bahia. Hoje o Inter perdeu o Ricardo Matias numa zica desgraçada, é inacreditável o que acontece. O guri estava despontando, estava bem e acabou se machucando. O próprio Roger disse que, pelo que foi visto hoje, muito provavelmente o Ricardo Matias, pelo menos nessa partida contra o Bahia, não vai estar à disposição, mas que o Borré já está em retreinamento, que ele está otimista, que ele está confiante, que o atacante colombiano vai estar à disposição contra o Bahia. Agora resta saber se vai poder começar esta partida ou vai estar à disposição para entrar num segundo tempo. A gente espera, e tem que acontecer, que ele esteja à disposição para começar o jogo, porque neste momento, hoje, o Inter não tem Rafael Borré, o Inter não tem Ener Valencia, o Inter não tem Ricardo Matias, e neste contexto teria que depender do Luca em um jogo tão importante, em um jogo que vai decidir a vida do Internacional na maior competição do continente. Mas pelo menos nós temos esta confirmação. Informação essa que eu já havia trazido por aqui, de que Rafael Borré deveria estar à disposição contra o Bahia, e agora o técnico Roger Machado também confirma isso. E agora, para a gente encerrar, eu quero a tua opinião aqui nos comentários. O que tu achou deste resultado contra o Sport, da atuação do Internacional? O que tu espera do Inter contra o Bahia na metade da semana? Vamos trocar aquela ideia. E se ainda não é inscrito no canal, não feche esse vídeo antes de te inscrever, ativar as notificações do sininho e também deixar teu like. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!